o Flamengo não vai ter o seu principal jogador do meio de campo, o craque, o gênio Arrascaeta, que está suspenso. Mas pode ter o retorno de 2 jogadores, será? A gente vai contar. Já vou falar os nomes. De La Cruz e Danilo. Será que eles podem voltar de fato nessa quarta-feira contra o Internacional? E tem também, olha o aperitivo aqui do meu roteiro, tá, galera? Ó, Conmebol confirmando, por falar em Libertadores, onde vai ser a final dessa competição. Vou dar só um spoilerzinho. A final o estádio que vai receber a final no dia 29 de novembro traz ótimas recordações ao Flamengo. CEO do Pacaembu dizendo que o Flamengo pode jogar lá ainda em 2025. Flamengo recebendo proposta de uma empresa para se tornar patrocinadora master. E o Flamengo, será que já comunicou a atual patrocinadora dessa proposta? Tem também reunião do Everton Cebolinha com Felipe Luiz. Vamos lá, Conmebol confirmou nessa segunda-feira que a final da Libertadores 2025 será no estádio Monumental em Lima, no Peru. A decisão está marcada para o dia 29 de novembro. Se você confia aí, torcedor do Flamengo, que você confia que o Flamengo vai chegar à final, já vai se programando, comprando passagem, reservando hotel, porque vocês sabem, depois que o Flamengo chega, passou da semifinal, ó, o preço da passagem sobe, o preço do hotel sobe, tudo sobe. Então, se você confia, vai se programando. E lembrando, nesse estádio, foi lá em 2019 que o Flamengo venceu de maneira heróica o River Plate, com aqueles 2 gols do Gabigol, e conseguiu o bicampeonato da competição na ocasião, porque o Flamengo já é tri, né, da Libertadores da América. Então, fica aí a informação para vocês. E por falar em estádio, o CEO do Pacaembu afirmou em entrevista à CNN que Flamengo está em negociações para mandar um jogo no estádio ainda em 2025. De acordo com o CEO Eduardo Barella, o presidente BAP já manifestou o desejo de mandar um jogo no tradicional estádio de São Paulo. Abre aspas, existe agora um desejo já afirmado pelo presidente BAP e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele aqui na prefeitura e a gente quer ainda esse ano poder receber o Flamengo no Pacaembu, disse aí o Barella em entrevista à CNN. Bom, vocês que moram em São Paulo, será que é uma boa? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Vamos lá, galera. Notícia do meu parceiro Renan Moura. Flamengo recebe proposta de nova patrocinadora master e Superbet surge como favorita. O Flamengo comunicará em breve a Pixbet, que é a atual patrocinadora master do Flamengo. Sua atual patrocinadora master recebeu uma proposta de uma outra empresa do setor de apostas. De acordo com o contrato vigente, a Pixbet terá o direito de igualar ou superar a oferta para manter a parceria. O acordo com a Pixbet prevê valores anuais crescentes e bônus. Em caso de rescisão, a multa contratual é estimada entre 35 e 40 milhões. A Superbet desponta como a principal candidata para assumir o posto e estaria disposta a arcar com a multa rescisória para fechar o acordo. Pelo que eu sei, até o momento, o Flamengo não avisou a Pixbet sobre essa proposta recebida. Eu penso o seguinte, galera. Primeiro, eu penso que for melhor para o Flamengo, a parceria não é só dinheiro, tá? É o projeto. O que a empresa oferece ao Flamengo? Eu lembro muito bem disso quando o Flamengo negociou com o Mercado Livre, Amazon, enfim. A forma como os dirigentes falavam na ocasião me chamou muita atenção, que não é apenas o dinheiro, é o projeto, é como que a marca Flamengo vai ser valorizada no mercado também. Não é só receber uma quantia alta. Bom, a gente vai acompanhando essas informações e trazendo para vocês aqui no canal Vene Casagrande. O site O Gol noticiou, não existe mais a possibilidade de Everton Cebolinha deixar o Flamengo neste ano. O atacante conversou com o técnico Felipe Luiz e ouviu que é peça fundamental para a temporada. O Grêmio mantém interesse no retorno do atleta para 2026. Vamos lá, galera. Informação, isso, apuração. O Grêmio nunca fez uma proposta nem ao Cebolinha e muito menos ao Flamengo para tentar o retorno desse jogador. Obviamente que agora, nessa janela, não vai acontecer. Ele não pode mais jogar por uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Não faz o menor sentido isso. Se ele for sair, vai ser para o exterior. Inclusive, isso é apuração também.
Se for para ele deixar o Flamengo, ele prefere exterior. Ele não tem o desejo de se transferir para uma outra equipe brasileira, se for deixar o Flamengo. O contrato dele com o Flamengo, embora no Transfer Market esteja até o meio de 2026, eu falo Transfer Market porque todo mundo se baseia nesse site que é extremamente confiável. Só que eu confesso para vocês, eu não lembrava quando eles tinham errado. Porque nesse caso do Cebolinha, lá está errado, porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. E eu sei disso porque eu tive acesso, na ocasião, ao contrato do jogador quando ele se transferiu ao Flamengo. Tanto é que, na ocasião, eu trouxe todos os detalhes de bônus, de metas. Inclusive, vou até consultar para ver se não tem uma meta. Se ele ficar no Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo tem que pagar um valor ao Benfica. Eu vou consultar, tá? Eu não tenho certeza disso. Mas, enfim, é até dezembro de 2026. Então, se ele deixar o Flamengo, acho que será para o exterior, porque hoje o desejo dele não é se transferir para uma outra equipe do futebol brasileiro para deixar o Flamengo. E por falar em Cebolinha, ele atua numa posição que, para mim, hoje já tem dono, embora ele tenha feito aí, sei lá, 3 jogos com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, esse para mim é o dono da ponta esquerda do Flamengo. Não tem jeito, eu vi de perto no Maracanã, no jogo contra o Mirassol, joga muita bola. E quando eu falo eu vi de perto, eu fiquei bem próximo do gramado mesmo. Graças a Deus, num setor que me deu essa oportunidade. Porque quando eu vou trabalhando como jornalista, fica na tribuna, que é lá em cima. É melhor do que ver pela TV, obviamente, mas na visão que eu tive nesse jogo contra o Mirassol, eu vi de perto. O Samuel Lino joga muita bola. Inclusive, estou com alguns dados aqui que mostram isso. Somando as 2 rodadas do Brasileirão, desde que ele estreou com a camisa do Flamengo, ele é o jogador com mais finalizações, tem 8. Ele está empatado com Arrascaeta, Neymar e Bruno Tabata. Nesse mesmo recorte das 2 rodadas, ele é o 3º jogador de ataque mais acionado pelos seus companheiros. Recebeu 93 passes, atrás somente do Scarpa, que tem 97, e Bruno Tabata com 100. Também contando as 2 rodadas, ele é o jogador que mais tentou e completou dribles no Brasileirão. 11 completados em 15 tentados. Contando todo o campeonato, ele é o jogador com melhor eficiência entre aqueles que tentaram mais de 10 dribles, 73%. Cara, o Samuel Lino joga muita bola. E o Cebolinha vai ter que correr muito atrás para se tornar titular. Mas estamos falando de um calendário que exige muito dos elencos, não só do Flamengo. Então, a todo momento, o Felipe Luiz vai rodar. Agora, me chama a atenção o seguinte, ele fez um jogo super interessante contra o Atlético Mineiro, foi substituído, e aí contra o Mirassol, ele nem sequer entra no jogo. É difícil um atleta, e eu não estou aqui criticando o Felipe Luiz, mas eu me boto no lugar do atleta. É muito difícil ele ganhar confiança desse jeito. Joga meio jogo, aí depois não entra, aí entra, não entra, é muito difícil. E o Cebolinha, ele precisa de confiança. Qual foi a melhor fase dele com a camisa do Flamengo? Foi com o Tite. E o Tite, ele deu muita confiança na ocasião para o Everton Cebolinha. Torço para que ele dê a volta por cima, mas até o momento, de fato, é um Cebolinha que é longe daquilo que os torcedores do Flamengo esperavam desde a sua chegada. Para finalizar nosso vídeo, galera, hoje teve reapresentação do Flamengo, pensando nesse duelo com o Internacional na quarta. Boas notícias, Danilo e De La Cruz evoluíram bastante. Má notícia, digamos assim, entre aspas, Danilo não volta nessa quarta. Se voltar, vai ser no final de semana também contra o Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda não é certo. De La Cruz tem chance de voltar nessa quarta, chances. Não vou cravar que vai voltar, nem que não vai voltar. Está sendo trabalhado para isso. Mas o martelo será batido nessa terça-feira. Tem que ver também a opção, né, técnica do treinador. A gente sabe que estamos falando de um elenco do Flamengo que está muito grande. Ele mesmo já falou isso. E jogadores vão deixar o Flamengo nessa janela. Resta saber quem. Eu acho que o Michael sai nessa janela. Everton Cebolinha não sairá do Flamengo durante esta janela de transferências. Depois de uma conversa franca com o treinador Felipe Luiz, o atacante obteve a confirmação de que seguirá sendo um jogador fundamental para a equipe no final da temporada, segundo informações do jornalista Valentim Furlan do portal Gol. Com contrato válido até o final de 2026, o jogador da camisa 11 continuará no rubro-negro, focado em contribuir em campo pelo Brasileirão e Libertadores. O treinador acredita que o jogador número 11 pode ser fundamental no final da temporada, mantendo-o motivado para lutar por uma posição no time titular e contribuir para que o Flamengo alcance suas metas.
Embora Cebolinha ainda não esteja no Grêmio, o clube continua interessado em trazê-lo de volta para a próxima temporada. A diretoria do Grêmio, em sintonia com investidores como Marcelo Marques e Celso Rigo, planeja fazer uma oferta ao Flamengo no começo de 2026. Contudo, como o atleta já participou de 14 jogos no Brasileirão, ele não poderia ajudar o tricolor nesta edição do torneio.